Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de mistério aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo nas redes sociais do canal, que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além do mais, já deve ter passado aqui um card a respeito do nosso canal de gameplays, ou seja, nosso canal de games. Então, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e acompanhe as nossas lives. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje eu lhes trago mais um vídeo de nossa playlist de mistérios. O tema de hoje eu dei uma breve explanada a respeito quando na nossa primeira live aqui no canal. Quando nos vem à mente lugares em que há eventos paranormais, logo pensamos em lugares abandonados e em ruínas. No entanto, o caso de hoje envolve assombrações em aviões, diretamente ligadas a uma tragédia ocorrida em 29 de dezembro de 1972, a fatalidade do voo 401 da Eastern Airlines. Ficou curioso para saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal. Até já! De início, pessoal, devemos destacar que esse é um dos casos mais divulgados e estudados acerca de fantasmas nos Estados Unidos. O início de toda a história deu-se a partir de uma tragédia aérea nos pântanos da Flórida, sendo considerado, à época, o maior acidente aéreo americano. Era a noite de 29 de dezembro de 1972, uma noite de lua nova, cujas condições meteorológicas impossibilitavam de distinguir o céu e o horizonte enquanto se aproximava da Terra. Naquela noite, no aeroporto JFK, o voo do 26 da Eastern estava muito atrasado e traria a tripulação para trabalhar no voo 477. Motivo pelo qual foi necessária uma mudança de última hora da escala dos tripulantes. Os que embarcariam no voo 401 receberam a ordem para embarcarem no voo 477, com destino a Fort Lauderdale, via West Palm Beach. Já a tripulação do voo 26 seria alocada para o voo 401, e assim foi feito. Com a tripulação transferida, o voo da Eastern 401 pôde partir, e com o auxílio do vento na cauda, ele tirou parte do atraso da partida e o voo transcorreu normalmente. Por volta das 23h29, o avião sobrevoava sobre a escuridão do pântano em aproximação para a pista 9L. Na reta final, ao passar pela marca de 3.000 pés, perceberam que a luz de travamento do trem de pouso dianteiro não estava acesa. A apenas 1.500 pés de altura e segundos do pouso, o comandante Loft arrematou e o avião ganhou altura. Segundo a torre de comando, a instrução era de que deveriam se manter a uma altura de 2.000 pés. Angelo Donadeu, engenheiro da Eastern, voava naquela noite como observador na cabine, ocupando o assento extra conhecido como jump seat. E quando surgiu o problema da luz do trem de pouso, ele se prontificou a ajudar a tripulação. Para o comandante Loft, tratar-se apenas de uma lâmpada queimada, e não um real problema no mecanismo do trem de pouso. Mas, para tanto, deveria se verificar se realmente era isso mesmo. Para verificar se o trem estava baixado e travado na posição segura, era preciso descer na baia de eletrônicos, situada sob o piso da cabine de comando, e lá observar, através de um periscópio especialmente desenhado para essa função, se o trem de pouso estaria realmente travado. O acesso à baía era feito por uma escotilha no chão da cabine de comando. Donadeu e o engenheiro de voo repo desceram, encontrando dificuldade em enxergar claramente na apertada e escura baia. O TriStar voava no piloto automático a 2.000 pés, enquanto a tripulação tentava resolver o problema da lâmpada.
O comandante Loft, então, ergueu-se de seu assento para ver o que acontecia. No entanto, ao se levantar, Loft, sem perceber, empurrou a coluna de comando e desligou o piloto automático. Loft e sua tripulação não perceberam que o avião iniciara por conta própria uma suave descida, abandonando a altitude de 2.000 pés. Enquanto isso, Repo e Donadeu haviam confirmado que o trem estava baixado e travado, e o avião poderia pousar em segurança. Todos retornaram às suas posições. Loft informou a Torre de Miami que estava pronto para reiniciar a sua aproximação. O primeiro oficial, então, ao examinar o painel à sua frente, descobriu que o avião voava mais rápido que o previsto, 190 nós. E quando olhou para o altímetro, observou que marcava menos de 100 pés de altitude. Foi então que ele, em tom elevado, denunciou sua surpresa. Nós fizemos alguma coisa com a altitude? O quê? Perguntou o comandante Loft. Ainda estamos a 2.000 pés, certo? Foi então que o comandante Loft olhou para o altímetro. E ao olhar para fora, notou um estranho brilho nos visores frontais. As luzes de aproximação do TriStar começaram a ser refletidas nas águas escuras do pântano de Everglades. Às 23 horas, 42 minutos e 5 segundos, a voz tensa de Bob Loft ficou registrada no gravador da cabine. Ei, o que está acontecendo aqui? Às 23 horas, 42 minutos e 9 segundos, na noite de 29 de dezembro de 1972, o TriStar, matriculado N310EA, entrou voando a 400 km por hora no pântano. O avião se desintegrou imediatamente. A fuselagem partiu-se em 3 grandes partes, separando-se das asas, motores e da cauda. Muitas das partes do avião afundaram nas águas do pântano, enquanto outras partes ficaram a flutuar nas águas. Horas depois, a equipe de resgate conseguiu chegar ao local do acidente. No que restou da cabine de comando, o comandante Loft estava com graves ferimentos na cabeça, várias costelas e a coluna fraturadas. Ele então fitou os membros da equipe de resgate que o tentavam consolar e disse: "Vou morrer." Poucos minutos depois de suas palavras, ele faleceu. O resgate concentrava-se nos engenheiros de voo Repo e Donadeu, que ainda se encontravam dentro da baía da hora do impacto. Ao serem libertados pela equipe de resgate, foram levados ao hospital. O engenheiro Don Repo resistiu por apenas algumas horas. Já Donadeu sobreviveu, apesar de seus ferimentos muito graves. O acidente ocasionou a morte de 101 pessoas das 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, que seguiam a bordo. Essa imensa tragédia aérea trouxe situações bastante intrigantes no campo do sobrenatural, que serão tratadas a seguir. Quando da pesquisa para o presente tema, constava uma informação de uma ligação misteriosa feita para a casa do engenheiro de voo Don Repo e atendida por sua esposa cerca de 1 ano antes da tragédia. Segundo a informação, cerca de 1 ano antes, logo que Dom chegara de uma viagem e lhe telefonara, como de hábito, do aeroporto, alguém ligara para dizer que o seu marido acabara de morrer em um desastre aéreo. Ou seja, uma brincadeira de péssimo gosto, já que meia hora depois, Dom chegaria em casa. No entanto, a ligação do dia 29 de dezembro de 1972 pela manhã, perguntando se Dom aceitaria fazer o voo 401 a Nova York, segundo a esposa que o atendeu, seria a mesma voz da pessoa que havia comunicado há cerca de 1 ano que seu marido havia falecido em uma tragédia aérea. Ocorre que, para não afligir o marido, ela ficou com receio de comentar a sua suspeita, e nada disse dessa ligação. Dias após os funerais, ela foi presa para tentar identificar o funcionário que havia ligado e convocado seu marido. Ela foi recebida pelo chefe do departamento de escala, que coordena quais tripulantes farão cada voo. Ele revelou que ninguém em seu departamento havia convocado Donald Repo para trabalhar naquele dia, e que havia sido uma surpresa quando ele se apresentou, já que estariam tentando convocar um outro tripulante quando ele então apareceu. Então, quem teria sido aquele homem que havia convocado Repo em seu dia de folga para o voo 401?
Doris Elliott era comissária na Esther. No começo de dezembro de 1972, enquanto trabalhava durante o voo entre Orlando e JFK, subitamente teve uma visita. Um TriStar da Esther batendo no Everglades, numa noite escura. A sensação foi tão forte que Doris caiu na poltrona vazia e pediu às suas colegas comissárias. Assustadas, elas perguntaram a razão de seu mal-estar. Doris respondeu aos soluços: "Vamos perder um TriStar no Everglades. Perto do Natal. Vai ser de noite. Morrerá muita gente." Suas colegas tentaram acalmá-la e diziam que era bobagem, que nada disso aconteceria. Doris disse que aconteceria e falou que teria visões e que isso lhe acontecia desde a adolescência. Uma das comissárias lhe questionou se elas estariam no avião e ela lhes disse que não, mas que seria por muito pouco. No dia 29 de dezembro de 1972, no aeroporto JFK, Doris aguardava seu último voo do dia, o Western 401, com destino a Miami. O Western 26 estava muito atrasado e traria a população para trabalhar no voo 477. Como o voo 26 não chegava, foi necessária uma mudança de última hora na escala dos tripulantes. Foi dada a ordem para Doris e suas colegas embarcarem no voo 477 com destino a Fort Lauderdale, via West Palm Beach, enquanto que a tripulação do voo 26 seria alocada no voo 401. Doris estava no ônibus da tripulação quando foi avisada do desastre e imediatamente se lembrou de sua premonição e irrompeu em prantos. Em 1973, o luto da empresa se transformou agora em espanto. Em um TriStar idêntico ao acidentado, com o prefixo N318EA, começaram a acontecer fatos estranhos. Tipo, de uma hora para outra, os tripulantes começaram a reclamar que a temperatura na galeria do porão estaria fria demais. Entretanto, tudo ficou mais assustador quando das visões de tripulantes mortos do voo 401. Virginia P., uma comissária, estava esquentando as refeições quando notou uma névoa se formando na galeria. Ela então parou o que fazia e ficou olhando com curiosidade para aquele estranho fenômeno. Era como uma pequena nuvem que crescia no exíguo espaço. Para seu espanto, dentro dessa nuvem começou a se formar uma imagem. Paralisada de medo, Virginia viu um rosto lentamente surgir. A face do engenheiro de voo, Don Hep. Virginia, em desespero, subiu para a cabine principal. Atordoada, nada disse aos colegas, exceto que não passava bem e, com medo de ser afastada por insanidade, guardou em segredo essa aparição. No entanto, menos de um mês depois, houve outro incidente a bordo do N318EA. Certo dia, durante os procedimentos de embarque no aeroporto de New York, a comissária-chefe de um voo com destino a Miami percebeu a presença de um comandante da Esther sentado na primeira classe. Ao conferir sua lista, não encontrou registro de nenhum tripulante voando como passageiro extra e então aproximou-se e indagou o comandante. Ele, com uma estranha expressão que misturava desconforto e tensão, olhava fixamente para a frente e não respondia às perguntas da comissária, que começou a ficar irritada. As constantes perguntas sem resposta atraíram a atenção de outros passageiros da primeira classe. Perdendo a paciência, a comissária foi até a cabine e chamou o comandante de voo para que ele tentasse obrigar o estranho tripulante a se comunicar. Ao chegar na poltrona, o capitão de voo reconheceu o comandante silencioso. Sem se conter, gritou: "Meu Deus, é o Bob Loft!" Então, na frente de todos, o silencioso tripulante desapareceu no ar. O voo foi cancelado e passageiros histéricos tiveram que ser atendidos e acalmados. E como este incidente, a imprensa tomou conhecimento de que havia algo a mais nos aviões da Esther. Houve também outros casos, sendo que nestes as visões chegaram a se comunicar. Um comandante embarcou para pilotar um L-1011 em San Juan, Porto Rico, e deu de cara com Repo dentro da cabine. Assustado, parou e olhou diretamente para Repo, que teria dito: "Não haverá mais nenhum acidente com L-1011 na Esther. Nós não deixaremos que isto aconteça." Outro caso se deu no N318EA, estacionado em Nova York,
num voo com destino à cidade de México e Acapulco. Assim como aconteceu com a comissária Virginia, outra comissária viu o rosto de Repo se formando no vidro do forno. Aterrorizada, ela subiu à cabine e chamou um colega. Eles retornaram à galeria e ambos viram a face de Repo, o qual disse: "Cuidado com fogo neste avião", e sumiu. O voo decolou e pousou na cidade do México sem problemas. Ao dar a partida para a continuação para Acapulco, o motor número 3 apresentava uma pane séria, chegando o voo a ser cancelado. A tripulação técnica foi instruída a trazer a aeronave de volta à base de manutenção de Miami, fazendo o voo traslado, ou seja, sem passageiros, apenas com 2 motores. No dia seguinte, o N-318EA iniciou sua decolagem na cidade do México com apenas 3 tripulantes ao bordo. Ao chegar na VR, o motor 1 explodiu e começou a pegar fogo. O TriStar, voando com apenas 15 metros acima do solo, mal conseguiu evitar os obstáculos e prédios ao final da pista. Minutos depois, tendo ganhado um pouco mais de altitude, a tripulação iniciou o retorno e conseguiu pousar com segurança. O ápice de todas as aparições foi quando o próprio vice-presidente da Eastern Airlines supostamente falou com o capitão falecido antes de entrar em um voo. Ao perceber de quem se tratava, foi procurá-lo e não o encontrou mais. Para confirmar essas situações, há também os registros de livros de bordo. Os livros de bordo, onde os tripulantes reportam acontecimentos, panes, anomalias, começaram a ficar cheios de intrigantes acontecimentos. Abre aspas. JFK. Durante abastecimento. VP da Eastern, primeiro a embarcar. Cumprimenta comandante no avião. Percebe ser Bob Loft. VP sai do voo. Fecha aspas. Abre aspas. Voo New York-Miami. Comandante Loft, visto por 3 tripulantes que tentam falar com ele. Loft não responde e desaparece na frente dos 3. Avião inteiramente revistado, voo cancelado. Fecha aspas. Os voos N-317EA e N-308EA em seus livros de bordo também apresentavam anotações semelhantes. Abre aspas. Funcionários da Marriott reabastecendo a galeria de primeira classe. Saem correndo do avião e recusam-se a voltar. Homem com roupa de segundo oficial teria aparecido na galeria e desapareceu em pleno voo logo em seguida. Fecha aspas. Abre aspas. Comissária abre o compartimento de bagagem e dá com o rosto de Bob Loft dentro do compartimento, olhando fixamente em seus olhos. Comissária desmaia. Voo atrasado. Fecha aspas. Abre aspas. Copiloto faz a volta na aeronave. Cheque pré-voo. Retorna ao seu assento na cabine. Encontra engenheiro de voo sentado em sua poltrona. Engenheiro diz, já fiz o pré-cheque. Não se preocupe. Engenheiro era dona de Repo. Desapareceu subitamente na sua frente. Fecha aspas. Esses incidentes trouxeram ainda mais exposição da Eastern na mídia. Tripulantes haviam começado a pedir transferência das aeronaves, talk shows começaram a falar insistentemente do assunto, curiosos e médios faziam reservas para voar nos aviões assombrados. Enquanto isso, a empresa desmentia tudo, declarando que os incidentes seriam apenas boatos e desmentindo seus tripulantes. Em carta interna, a empresa ameaçava com demissão sumária qualquer nova manifestação ou vazamento de informação para o público ou para a imprensa. Ademais, os livros de bordo das aeronaves N-318EA, N-308EA e N-317EA foram substituídos de um dia para o outro sem maiores explicações. Investigações e documentos comprovam um fato. Os 3 aviões em que existiram as aparições possuíam algo em comum. Durante as suas revisões de rotina, os 3 tiveram sistemas e peças trocadas ou substituídas por peças que foram retiradas dos destroços no N-310EA voo 401. Isso é um procedimento usual, como muitas partes do N-310EA foram resgatadas e levadas para um hangar em Miami para os trabalhos de investigação. Após a conclusão dos trabalhos, a Eastern recondicionou muitas peças em outros aviões. Quando essas peças reaproveitadas foram retiradas dos aviões, as aparições cessaram inexplicavelmente.
Muitos acreditam que a razão pela qual Loft e Repo apareceriam seria por se sentirem culpados pelo acidente do voo 401 e queriam garantir que outra tragédia não aconteceria, mantendo os aviões seguros. Esse fato foi tão divulgado que serviu de pano de fundo para filme e livro. John G. Fuller começou a investigar os eventos, reunindo investigações policiais e relatos, e publicando em 1976 o livro The Ghost of Flight 401, O Fantasma do Voo 401. Em 1978 foi feito um filme baseado nos acontecimentos fantasmagóricos do voo 401, o qual foi estrelado pelo ator Ernest Borgnine, sendo o nome do filme The Ghost of Flight 401. A série Supernatural da Warner citou o voo 401 no episódio 4 da primeira temporada. Na história, um demônio causava acidentes aéreos. Tentando solucionar o caso, Sam Winchester conta para seu irmão Dean a história do voo 401. A Eastern Airlines foi liquidada em 1991, depois de anos de disputas trabalhistas e uma greve em 1989, ou seja, ela não existe mais. Então, pessoal, teriam esses fatos realmente acontecido? Em caso afirmativo, os espíritos ainda estariam presos àquelas peças que foram reaproveitadas em outros aviões e as utilizaram como canal de comunicação para evitar futuros acidentes? Então, pessoal, qual a opinião de vocês a respeito dessa história, do caso do mistério dos fantasmas do voo 401 da Eastern Airlines? Como eu falei para vocês, esse tema ele foi tratado meio que por alto durante a nossa primeira live. Quando eu contei a história, salvo engano, era de um ônibus da Itapemirim que sofreu um acidente e as peças foram reaproveitadas em outro ônibus e que começaram a acontecer coisas estranhas nesse outro ônibus em que as peças foram reaproveitadas. Será que teria alguma relação? Essas peças seriam, como eu falei, um canal de comunicação de os espíritos tentando se comunicar? Não sei, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, dê aquele like para dar aquela ajudinha. E além dessa... sim, quem chegou pela primeira vez agora, a partir desse vídeo gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos, porque além dessa playlist de mistérios, é uma playlist de lendas, lado sombrio dos games, as nossas lives e muitas outras playlists. E há duas playlists em que a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição para você me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Além disso, conforme eu já falei na live de dezembro, agora nós temos um novo canal para vocês encaminharem a experiência sobrenatural de vocês via áudio, ou seja, o nosso WhatsApp, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifiquem e digam a sua cidade para que eu entre em contato. E também a playlist de foto ou fotografia fantasma, ou seja, se você tem uma foto ou fotografia fantasma e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos por assistir e até a próxima vídeo da playlist de mistério. Então, beijo, tchau!